Quando que chegará o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não virá ostensivamente. Ele está no meio de vós. Muita paz e alegria, irmão e irmã, nessa manhã, hoje, quinta-feira, 17 de novembro de 2023. A palavra está em Lucas, capítulo 17, 20 ao 25. Essa palavra que é o nosso sustento, que é o nosso alimento, que nos dá vida, que nos dá coragem, que nos dá vigor. Então hoje vamos fazer essa meditação sobre o reino de Deus. Um fariseu chega para Jesus e pergunta: quando que chegará o reino de Deus? Aí Jesus fala assim: olha, o reino de Deus não virá ostensivamente, como muitos pensam que quando o reino de Deus chegar, vai ter muito barulho, vai chegar aí com alvoroço, e vai ser isso e aquilo e tal, e vai assustar todo mundo e tal. Não, o Senhor está falando que não vai ser assim. E aí Jesus diz assim: Ele está no meio de vós. Por que Jesus falou aquilo para aquele fariseu? Então, se aquele fariseu fez aquela pergunta, é porque verdadeiramente ele acredita no reino de Deus? Ou ele queria apenas fazer um questionamento ou colocar Jesus à prova? E quando Jesus diz que o reino de Deus já está no meio de vós, eles não percebiam que o próprio Cristo já estava ali no meio deles, e eles não aproveitavam, e eles não serviam, e eles não adoravam, e eles não honravam. Escuta isso, irmãos, quantas vezes nós estamos com a graça na nossa vida, quantas vezes nós estamos com a presença de Jesus em nossa vida, em nossa casa, e nós não percebemos. Sabe aquele tipo de pessoa que parece que tem uma viseira e que ele não consegue ter uma visão alastrada, que ele só olha pequenas coisas e talvez só enxerga a ponta do seu nariz? Assim somos nós, às vezes, agindo como se fosse pessoas sem sabedoria. E aí eu digo para você, entendeu? Eu digo para você com toda a alegria do nosso coração: Jesus sabe que dentro de nós tem amor. Ele sabe que se permitirmos, ele sabe se nós abrirmos o nosso coração, o seu amor vai habitar. E quando o amor de Deus habita dentro de nós, nós já experimentamos reino de Deus, irmãos. Então Israel, tu está querendo me dizer que é possível vivermos o reino de Deus nessa terra, antecipar o reino de Deus? Porque se você, irmão, na tua casa, se você consegue viver a alegria verdadeira, se você consegue amar os teus da tua casa, se na tua casa tem paz, se tem alegria, se tem plenitude, você está vivendo antecipadamente esse reino na sua casa. É a igreja doméstica, sabe por quê? Porque a família é o alicerce da sociedade. E quando essa família entende que é possível ela viver como igreja doméstica, essa família se torna lugar de encontro e comunicação com Deus. Então você acha que isso é o quê? É a antecipação da presença de Deus, do reino de Deus na sua casa. Só que a gente não consegue perceber essas coisas. Olha lá os fariseus, olha lá o povo que estava com Jesus no meio deles. O Senhor está dizendo assim: olha, para de cair nas cantadas dessas pessoas, desses falsos profetas, que chega dizendo: olha, o reino de Deus está ali, está aqui, corre e tal, olha o filho do homem, isso e aquele e tal. Não, o Senhor está dizendo aqui, olha, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o filho do homem no seu dia, mas antes porém ele vai sofrer. Olha o que Jesus está dizendo. E aí Jesus fala da vinda dele, que na vinda de Jesus, pode ficar tranquilo, que no dia que Jesus vir, todo mundo vai saber que é ele. Porque tem muita gente preocupada, diz assim: eu tenho medo de seguir um falso profeta, eu tenho medo de chegar aí qualquer pessoa dizendo que é Jesus e uma multidão seguir. E isso já aconteceu e já acontece, entendeu? Mas Jesus está dizendo que no dia da vinda dele, amigo,
vai ser como um relâmpago que parte o céu, que todos na terra vão saber que ali está o Filho de Deus, que vem buscar os seus. Escuta, quem são os seus? Aqueles que suportaram a grande tribulação, aqueles que foram fiéis, aqueles que aguentaram firme, aqueles que suportaram o processo de dor e sofrimento, sem murmurar, sem brigar, sem chutar o pau da barraca, e pode até ter feito isso, mas tem um tempo em que você arrependeu-se. Tem um tempo em que você confessou, tem um tempo em que você se organizou para esperar Jesus. Israel, como que eu faço para esperar Jesus? Ame, 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 perdoa, faça o bem, ajuda pessoas, viva o que a palavra de Deus está te pedindo, que aí você vai estar pronto para a vinda de Jesus. Quando você vê as pessoas desesperadas, assustadas, angustiadas, quando você fala em fim dos tempos, é porque essas pessoas estão mais apegadas ao mundo, às coisas mundanas, do que às coisas de Deus. Essa palavra de hoje, ela é uma visão espiritual, meu irmão. É com os olhos da fé, com o Espírito que nós temos que enxergar que o reino de Deus está no meio de nós. Jesus, lá no dia da sua ascensão, ele disse assim: eu vou, mas eu vou mandar o meu Espírito Santo, e aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. E se o Senhor prometeu, Ele cumpre. Então, se você quer presença de reino, se você quer presença do próprio Deus, através do seu Espírito Santo, reúna-se na tua casa com os teus.